quero agradecer, boa tarde em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês, meus amigos, que visualizaram meus vídeos, que deram like, que fizeram comentários. Muito obrigado e continue curtindo meus vídeos, continue dando like, continue comentando, continue mandando para os seus amigos, que eu quero que esse canal cresça, porque o objetivo desse canal é trocar ideias, trocar informações, com muita pesquisa que eu faço com muita seriedade, com muito gosto, sobre diversos assuntos. Eu falei inicialmente do Brasil, né, desde 1500 até a Constituição de 88, que é o último vídeo que eu gravei no dia 22, né, de abril, e estou satisfeito pela recepção. Muita gente tem assistido os meus filmes, mas como os meus vídeos, mas como o propósito mesmo é fazer um programa, vamos dizer assim, um estudo sobre o direito previdenciário. Esse direito previdenciário eu quero ver se eu faço. Eu escrevi um curso há uns 2 anos atrás, antes mesmo da reforma da Previdência, mas já o atualizei, né? Então a gente vai trabalhar aqui já com o sistema em vigor, ou seja, tudo aquilo que ocorreu na Previdência Social em decorrência da Emenda Constitucional 103 de 2019. Eu não posso entrar direto na história da Previdência Social, no direito previdenciário, porque eu preciso de dar um enfoque, né, na Constituição Federal. Por que eu insisto tanto na Constituição Federal? Porque ela é a lei básica, é a lei maior, é a lei que dá todas as diretrizes, todas as direções, todos os caminhos, todos os viés que a gente precisa para entender dos nossos deveres e das nossas obrigações, né? A Constituição Federal, ela de 1988, ela tem como fundamentos, né, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o trabalho, né? Então a gente precisa de dar inicialmente falar sobre isso, né? É na Constituição Federal que nós encontramos nossos deveres e nossas obrigações e nossos direitos, né? E ela, como eu falei, ela tem como fundamento. O que é o fundamento? O fundamento da Constituição, no artigo 1º, então os fundamentos, são os alicerces, né, do Estado chamado Brasil, né? Ela lá traz, lá no Constituição, no seu título 1, né, que ela vem esses fundamentos. A soberania, né? O que é a soberania? A soberania vamos dizer assim, é o poder que o Estado adquire no seu território, né, nós brasileiros, nos 26 estados, mais do Distrito Federal, as nossas leis, né, são aplicadas e cumpridas, né? Ninguém pode dizer que não cumpre a lei porque não é do Brasil. Não, estando no território brasileiro, toda pessoa tem que estar de acordo com a lei. E também no exterior, todo mundo no estrangeiro reconhece as nossas leis, as nossas regras, e nos respeita e trata com igualdade. Não pode ser um país, dizer assim, um país ser menos tratado ou maltratado, com desigualdade, porque a gente tem que respeitar a soberania de cada país, né? A soberania, ela se sobrepõe, ela se manifesta em que o governo, o Estado, impõe e resguarda dentro das fronteiras do seu território as decisões, né, jurídicas, decisões políticas, né? Mantém relações com os outros países. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, ele tem qual a finalidade do ministro das Relações Exteriores? É manter relações diplomáticas com todos os povos do mundo inteiro. Ele precisa de fazer acordos culturais, acordos comerciais, né? Enfim, tratar visto de entrada de estrangeiro, saída de estrangeiro, naturalização de estrangeiro, enfim, tudo isso são importantes demais, essas questões, né? E o Ministério das Relações Exteriores tem na história brasileira, né, muita importância, porque o Brasil ele é um país que participa de todos os organismos internacionais
todos o Brasil foi como participante, ele sempre como fundador, ele nunca entrou depois. Quase todas as instituições, vamos dizer assim, políticas, jurídicas internacionais, o Brasil está lá como fundador, como um somador, tem a importância muito grande os nossos embaixadores, os nossos ministros de Relações Exteriores, como Graça Aranha, Rio Branco, não dá nem para citar a quantidade, são tantos, graças a Deus, Saraiva Guerreiro, são tantos os embaixadores que nos representaram no exterior, que eu ficaria a tarde inteira falando sobre isso. Infelizmente, com o governo do presidente Collor, ele adotou, como ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que era um extremo de direita, né, seguidor de Olavo de Carvalho, que procura comunista debaixo da cama. Então a nossa diplomacia foi para o fundo do poço, né? O Brasil hoje é um pária, ninguém mais leva a sério o Brasil por causa de política de Estado, né, que o governo Jair Bolsonaro resolveu adotar. Não vou entrar no mérito se ele está certo ou está errado. Só que o Brasil, nós estamos hoje nessa pandemia, precisando de vacina, e nós não temos a vacina porque o governo Jair Bolsonaro resolveu brigar com a China, nosso maior produtor, nosso maior garantidor, assim, de matéria-prima e nosso maior comprador, né, de nossas mercadorias, nossos produtos. Apesar que o Brasil, né, ele exporta sempre a matéria em grão, ele exporta a soja em grão, o café em grão, o ferro bruto, e ele não industrializa nada. Seria um ideal a gente trabalhar. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre a questão da industrialização no Brasil, que é muito complexo, porque o Brasil ele não é um país que fabrica, que cria. A indústria brasileira é muito precária e muito atrasada. E ele está mandando todos os nossos minérios, nosso ouro, nosso diamante, nosso zinco, nosso cobre, nossa bauxita, manda para o exterior. O exterior tem a fábrica, transforma esses produtos minerais em bens e exporta para a gente. Nós mandamos o café em grão, eles transformam em cafeína, transformam em café solúvel e manda para a gente. Quer dizer, o Brasil ele não tem a capacidade de produzir, mas é só uma questão para enfatizar da importância das relações internacionais que um país tem que ter. E o Brasil sempre foi, vamos dizer assim, tem uma atitude assim, que o Brasil sempre ficou em cima, desculpa o termo esdrúxulo, sempre em cima do muro. Mas o Brasil não... A política é correta? O Brasil sempre teve como pacificador, como negociador, né? Não vou entrar muito porque é uma aula muito profunda se eu fosse falar de direito internacional. O meu objetivo aqui é de direito previdenciário, tá certo? Mas a cidadania em linhas gerais, eu não vou procurar falar uma linguagem jurídica, hermenêutica, porque eu quero fazer um curso para o povo humilde, o trabalhador rural que me ouve lá em Pedra Preta, Girimum, Serra dos Bois, Bandeira. Eu quero que vocês entendam como funciona o mecanismo. Eu não estou preocupado aqui com termos jurídicos, não. Eu estou preocupado em informar o povo como funciona o sistema para que eles não sejam enganados pelos nossos medíocres políticos que temos. Infelizmente, nós estamos numa fase negativa, só temos políticos ruins. Bom, mas a cidadania é você participar, é o cidadão se sentir honrado, participando da política, a política municipal, a política estadual, a política federal, votando, sendo votado, querer participar de política, fazer parte da associação de moradores, participar dos grupos de religiosos, participar dos grupos de estudos, enfim, decidir, opinar sobre como se desenvolve um sítio, como se desenvolve uma vila, como se desenvolve uma cidade. Essa é a participação. O cidadão ele tem que ser participante, ele tem que decidir, nada de ficar omisso, não ter medo de falar a verdade, porque prefeito, vereador, promotor, juiz, eles são empregados do povo. Eles não são autoridades, eles são autoridades, a gente respeita como autoridade, mas o povo é quem tem o poder. O poder não é do governador, o poder não é do presidente da república, o poder não é do prefeito, o poder não é do vereador, o poder é do povo. Dentro da sua concepção de cobrar dos nossos governantes a realidade.
a prestação de contas, a transparência. É o que falta nas nossas cidades hoje, é o prefeito prestar conta do que gasta. Ele faz um orçamento, fica escondido, não mostra, a população não toma consciência do que ele gasta, aí ele chega e gasta 1.190.000 com aluguel de equipamentos por ano. Imagine isso vezes 4 anos, né? Aluguel de equipamento para promover show. E a cidade, eu sei, o vereador me disse, não, eu fui criticar um vereador muito conhecido nosso, não, mas isso é verba carimbada. Ô caramba, verba carimbada, mas descarimba, tira esse carimbo, né? Você tem que ter prioridade. Você gastar, vamos dizer assim, 4 milhões de reais numa gestão política com equipamento, aluguel de equipamento para fazer show, eu acho que é um exagero quando tem precariedade na saúde, nas estradas, não tem um projeto de agricultura. A Secretaria Municipal de Agricultura ela tem que estar atenta, verificando quem está produzindo, criando cabra, caprino, ovino, comprando um reprodutor, fazendo exposição para que as pessoas troquem informações, troquem ideias, troquem animais entre si para que melhore o plantel. É isso que agora você vê, o orçamento da Secretaria de Agricultura é 550, 600 mil reais. Sobra, quando ele pega 80% é para pagar a folha de pagamento. Ou seja, o que sobra? Não vai ter nunca um investimento para o benefício do agricultor. E o agricultor vai passando um ano, e o secretário de Educação diz que investe 4, 5, 12 milhões em educação, e a educação é péssima. Secretaria de Saúde e a Secretaria vai continuando a saúde péssima, e a população não se manifesta, e o prefeito, o governador vai fazendo o que quiser. Você vê, o estado de Pernambuco, né, ele divide a saúde em regiões. Nossa região acho que eu não vou aqui citar todos os municípios, mas é Taquaritinga, Santa Maria do Cambucá, Santa Cruz de Capibaribe, é mais ou menos 1.400.000 pessoas sobre essa região de saúde que a Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco define. Aí ele nos dá como condições, né, o Hospital Regional de Caruaru, que é um matadouro público, as pessoas vão para lá morrer, que são jogados que nem boi, no matadouro, lá no chão, pacientes amarrados, pacientes no chão 2, 3 meses sem ser atendido, porque não tem quem faça cirurgias, tem que mandar a cirurgia. No tempo que eu estive no hospital de regional, os doentes morrendo no hospital de Caruaru iam para Gravatá ou para Bezerro para ser operado. Quer dizer, é uma coisa assim que é só uma realidade. Uma tal de uma clínica Tancredo Neves de Caruaru, que eu não conheço, e o Hospital Mestre Vitalino, que eu também não conheço, não sei se é bom, mas quer dizer, nós estamos numa carência de saúde muito grande. Nós temos o Hospital de Taquaritinga, que já foi referência na região, mas hoje ele apenas atende aqueles primeiros socorros e olhe lá, não vai muito, não estou cobrando não, é porque ele não tem condições, né? Um político do grupo de oposição que eu sou oposição, né? Chegou a dizer, olha, nós não temos competência para gerenciar o hospital de Taquaritinga. Então, ora, cara pálida, se não tem competência, por que não devolve? Ah, porque o Jânio não devia ter feito o convênio para trazer o hospital para a prefeitura, porque nós não temos competência. Então, entregasse, né? E ele tinha que fazer isso. Então, a cidadania é essa crítica. Eu sei que vão ficar de olhos bravos comigo, porque eu não estou criticando ninguém. Eu estou falando como o cidadão tem que tomar partido, o cidadão tem que decidir os rumos, ver com o que o prefeito gasta, o que o vereador, você vê a Câmara de Vereadores de Taquaritinga do Norte, você assiste 3 horas lá, é uma discussão entre ele e requerimento, aprova requerimento, mas qual é o resultado desses requerimentos? Serra dos Bois tem acho que 4 ou 5 requerimentos dos vereadores. É o lugar mais visado pelos vereadores. Tem requerimento para todo tipo. Se todos os requerimentos que os vereadores de Taquaritinga do Norte fossem executados, fossem cumpridos pela prefeitura, Serra dos Bois seria uma oásis. Mas vocês não cumprem nada. Eles estão há uns 2 anos fazendo o centro cultural e vai ficar naquilo mesmo. Espero que ele termine, que a prefeitura termine, né, de fazer o tal do centro cultural, que não ouviu a comunidade. Isso ele não atende às necessidades. Não teve uma discussão com a comunidade, o que é que queria, de que maneira, simplesmente fizeram lá desculpa o termo, uma latada, fizeram uma sala lá, que eu não sei como funciona, um palco,
Quer dizer, de ano em ano o prefeito vai pagar um show, paga um grupo de forró para tocar lá 2 horas, vem mais outro 2 horas e acaba a festa. Mas um centro cultural não é só isso. Né? Teria que ter uma sala para exposição, para guarda de objetos, material antigo, por engenho de moer cana, engenho de fazer corda, pratarias antigas, que temos isso, que podia lá servir para quê? Isso, para a história, como Serra dos Bois criou-se, já que estão explorando a história do cangaço, né, fazer um museu sobre esse tipo de coisa, botar livros. Eu tenho vários livros sobre o cangaço, eu não faço questão, eu doaria para a biblioteca do Centro Cultural, mas o Centro Cultural não vai servir para isso. O Centro Cultural foi uma latada, vai ter lá uma homenagem belíssima a Tim Floro, merecidamente, né? Acho que vai ser Floro, né? O homenageado, mas não vai servir para nada, vai servir para de ano em ano, quando passar a pandemia, as pessoas dançarem 2 horas ou 4 e pronto. E a história, né, que o povo precisa, que o povo quer saber, que a criança quer saber do seu futuro, para a gente conhecer o futuro, a gente tem que conhecer o passado. As crianças precisam saber qual é a origem de Serra dos Bois. Isso através de quê? De fotografias, através de equipamentos, de máquinas que se utilizava, de panelas de barro, alguidares, enfim, essa cultura que tinha que ser preservada. E tem excelentes artistas lá que poderiam também expor as suas mercadorias para a venda. Infelizmente não vai dar isso, né? Então veja bem, é um absurdo. Isso é o que? É falta de cidadania. É o prefeito que devia exigir que a sociedade participasse, mas não, decidiu fazer, não tem o arquiteto que fez. Qual foi o arquiteto que fez aquele projeto? Não tem, a gente não vê uma placa lá dizendo quem foi o arquiteto, a gente não vê lá dizendo quanto se gastou com aquela obra, e a obrigação do município informar esse tipo de coisa, que eu quero saber quanto custou, eu quero saber qual foi o arquiteto, qual foi o engenheiro que fez aquela obra. Mas isso não é nos informado. E vão ficar com raiva de mim porque eu estou falando isso. Mas isso é contra a cidadania. A cidadania é o cidadão se interessar e querer saber, ter o direito de saber quanto se gastou para construir aquele centro, quem foi o engenheiro, quem foi o arquiteto. Agora, nada disso é informado. Isso é falta de cidadania, falta de transparência. Não é uma crítica à administração do prefeito atual. Isso é um processo do Brasil. O brasileiro, ele não tem essa preocupação, o administrador brasileiro, ele não considera que o cidadão precisa e tem o direito de ser informado. Quando o presidente Collor ameaça bater em jornalista, diz que tem vontade de dar umas porradas, como ele disse há pouco tempo a um jornalista, mas é obrigação do presidente Bolsonaro prestar informações a respeito das suas ações, porque o presidente Bolsonaro, durante 4 anos, ele não é a pessoa de Jair Bolsonaro, é a presidência da República exercida pelo presidente Jair Bolsonaro. Então ele tem que ter um assessor de imprensa que no final do dia ou no início da manhã, quando ele começar o trabalho, que passe a informação para o cidadão saber o que é que ele está fazendo, o que é que ele está trabalhando. Tem uma agenda do presidente da República todo dia, quem é que vai ler o que é que ele faz? E ele não informa. Se ele não tem um assessor de imprensa, é um presidente da República que não tem um assessor de imprensa, que ele odeia a imprensa. Isso é antidemocrático, isso é anticidadania. Ele não é o Jair Bolsonaro, a pessoa de Jair Bolsonaro, o pai de Jair Bolsonaro, o marido de Jair Bolsonaro, isso eu não me preocupo. Esse Jair Bolsonaro eu tenho um profundo respeito. Agora, o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ele tem que dar satisfação de todos os atos que pratica. Ele tem a obrigação de assumir a postura, a ética, a moral, a função, né, de presidente da República é muito importante. Ele tem que dar conta. Se ele não se sente capaz, renuncie, vá embora, mas não brigue com a imprensa. A imprensa está no papel dela, perguntar e ser respondido. Se ele não tem resposta, ok, mas ele tem que ter uma consciência que o jornalista está cumprindo o papel dele. O jornalista está vendendo informação? Tá. Mas eu, cidadão brasileiro, e você, cidadão e cidadã brasileira, tem necessidade e do direito de ser informados
informado dos atos do presidente da República. Isso vale para todos os órgãos. Então isso vamos dizer assim, a cidadania. Ok, gente? A dignidade da pessoa humana é outro fundamento. Nós temos que ter a vida, não importa a qualidade, é a vida. Pode ser a pessoa que for, é a vida, a gente tem que respeitar. É a semelhança de Deus que nós temos, é a nossa alma, é o nosso espírito, é a nossa essência. Então o legislador e o cidadão tem que ter essa concepção. Por isso que a gente tem que ser contra o preconceito, a vaidade, ao orgulho, porque isso não leva a lugar nenhum, tá? O pluralismo político. Bom, gente, o pluralismo político é também um fundamento da República Brasileira, do Brasil. Ele não quer dizer a quantidade de partidos. Infelizmente, no Brasil, desde 1988, quando foi, mas assim, que o Constituinte achou por bem, né, colocar como fundamento, né, da República Brasileira o pluralismo político, não é para ter muitos partidos como nós temos hoje. O pluralismo político é a divergência de ideias, são a capacidade, cada um de nós temos ideia e tem que ser respeitada. A minha opinião tem que ser respeitada, a sua opinião tem que ser respeitada, a opinião do seu amigo, que ela não tenha fundamento, que ela não tenha lógica, mas a gente tem que respeitar. O pluralismo político é isso. Eu voto no candidato A, você vota no candidato B, aí fica com raiva. Não, cada um tem o direito de votar em quem quiser. Nós estamos vivendo uma dicotomia, vamos dizer assim, quase uma distomia, né? Vamos dizer assim. Porque no Brasil hoje só tem um lado. Se você apoia o candidato Bolsonaro, você é bom. Se você apoia o candidato Lula, você é bom. Se você não vota nenhum desses dois, você não presta. A gente tem que ter divergências de ideias. Eu ficaria muito triste se hoje eu fizesse, quando eu gravasse esse vídeo, e todo mundo concordasse comigo. Eu estaria frustrado, porque eu tenho certeza que eu estaria errando. Porque tem pessoas que pensam diferente de mim, tá, gente? Então esse é o fundamento. Nós vamos falar depois de muita coisa, né, sobre o direito previdenciário, como falei, com enfoque para a previdência, para a aposentadoria por idade do trabalhador rural ou do segurado especial, como trata o INSS, tá certo? Então, eu vou pedir desculpas, eu fui agressivo em algumas partes deste meu pronunciamento a respeito da administração pública, critiquei, eu acho que de forma bastante forte, a construção do Centro Cultural de Serra dos Bois, critiquei de certa forma a administração de Taquaritinga do Norte, mas eu não quero que isso fique para que vocês fiquem com raiva de mim. É porque eu estou falando da importância que nós temos como cidadãos. O cidadão ele tem que ter essa concepção de participar, de viver em grupos, nada do isolacionismo. Tudo que é ismo, né, esse sufixo ismo quer dizer doença. Nada de negacionismo, nada de isolacionismo, nada disso. A gente tem que viver em participação, de forma participativa. A sociedade precisa de se reunir, a sociedade precisa de chamar as divergências. Como é bom você ter divergente. Eu sei que eu não concordo com muita coisa que os certos políticos falam, mas eu os ouço com respeito, porque a opinião deles me é válida. As opiniões deles são válidas para mim, assim como as minhas opiniões devem ser válidas para os meus adversários. Quanta lição eu não dei de cidadania hoje à administração municipal, à administração estadual, porque se eles ouvissem o meu vídeo, eles iam criar, porque eles iam criar um pouquinho de preocupação, porque eles iam ver que tem alguém aqui, lá em Serra dos Bois, né? Aquele coitado, como eles chamam, como meus adversários me chamam, aquilo é um frustrado, né? Vamos deixar isso de lado, mas eu estou sabendo, como dizia um personagem que tinha um comediante, que dizia, eu estou de olho, e eu estou de olho, esse abestado, vamos dizer assim, como muitos me chamam, e eu não me preocupo, pode me chamar à vontade, que eu tenho a consciência de que eu estou sabendo, eu estou procurando desenvolver cada vez melhor. Todo dia eu estudo mais, todo dia eu quero melhorar. E eu acho que esse é o conceito que eu passo para todo mundo. Todo dia você tem que ser melhor.
né, até alcançarmos assim a eternidade. Todos nós somos eternos, depois que nós desencarnamos, é que Deus vai nos dar a nossa missão, a nossa verdadeira vida, né? Fala que nós estamos aqui de passagem, isso aqui é um condomínio, nada nos serve, nós estamos utilizando, mas quando a gente desencarna, isso não levamos nada, só levamos a nossa sabedoria, inteligência. Eu não tenho inteligência, mas me esforço. Às vezes a gente não é inteligente, mas tendo esforço a gente chega lá, tá certo, gente? Então minha mensagem é essa. Eu quero afirmar mais uma vez que no próximo vídeo eu vou entrar diretamente no assunto aposentadoria, previdência social, para dar uma noção geral que vocês vão ficar muito satisfeitos com o meu vídeo, porque eu vou procurar passar tudo que eu sei para o trabalhador rural, aquele trabalhador bem simples do Taquaritinga, de Santa Cruz de Capibaribe, de Vertente, ele possa me ouvir e dizer, caramba, abri os meus olhos sobre os meus direitos, né, como trabalhador, como segurado especial, de como eu consegui me aposentar. Tá certo, gente? Então, muito obrigado e um abraço a todos.